Olá, amigos da Fundação Escola do Ministério Público. Bem-vindos ao intensivo 2024 do concurso que se aproxima. Eu sou o professor Barney Bichara e vou tratar com vocês dos principais pontos do edital no que relaciona ao direito administrativo que integra o grupo 1. Na tela. Então nós começamos aqui. Concurso para ingresso na carreira do MP 2024, direito administrativo. E nós começamos pelos examinadores. O edital prevê como examinadores do grupo 1, titulares Fernando Rodrigues Maia, Nívia Mônica da Silva. E suplentes, Leonardo Duque Barbabella, Marco Pereira Anjo Coutinho. Comigo. Meus amigos, concentrei aqui nos titulares. Fiz uma pesquisa rápida sobre os dois, para a gente ter uma noção de quem são e de quais assuntos do direito administrativo eles têm maior afinidade. Na tela. Vamos começar pelo Fernando Rodrigues Martins. Comigo. Pensa numa pessoa estudiosa. É esse moço aqui. Olha o currículo dele na tela. Possui doutorado em Direito das Relações Sociais, na PUC de São Paulo, possui mestrado, nananana. Depois você vai ler aí. O que me interessa é esse aqui, ó. E Direito Público. Vou mudar de cor. Controle da Administração Pública e Probidade. Venham comigo, meus amigos. Ao ler o currículo dele, você percebe que ele não é um profissional cuja área de atuação seja o direito administrativo. Basta você olhar aí. Mas no âmbito do direito administrativo, está ali no currículo dele. Controle da administração e improbidade. Então, obviamente, é importante que você dê especial atenção para esses dois pontos. É claro que o examinador ele não vai ficar preso à especialidade dele, é óbvio. Porque ele pega o livro de direito administrativo, pega a jurisprudência dos tribunais superiores e tira a questão ali que ele elabora. Mas é claro que quando você tem uma afinidade com a matéria, seus olhos enxergam melhor essa matéria. Então, em razão disso, fica aí a dica para vocês que no direito administrativo, controle da administração e probidade são assuntos com os quais o examinador estabeleceu uma relação próxima. Na tela. A segunda examinadora, Nívia Mônica dos Santos, ela é membro do Ministério Público. Possui graduação em Direito, especialização em Direito Penal pelo Instituto de Educação Continuada da PUC, membro do MP, mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Comigo. Ela já tem uma afinidade maior com o direito público, com o direito administrativo. Então, a gente tem que ter mais atenção. E quando você olha, e você pode pesquisar isso como eu pesquisei, porque a informação hoje é fácil, você vai perceber que ela tem trabalhos na área de direito urbanístico. Ela tem trabalhos na área de direito urbanístico relacionado a políticas urbanísticas e concretização de direitos fundamentais. E como todo bom membro do Ministério Público, tem que colocar um direito fundamental aí no meio. É sempre importante você fazer conexões dos institutos do direito administrativo com direitos fundamentais. Até porque no edital faz algumas referências quanto a isso. Na tela. Ela ainda trata de questões relacionadas à compliance de empresas transacionais no setor extrativo. Mas o que me interessa é esse aqui, ó, compliance, comigo. Porque quem estuda compliance sempre tem uma conexão com governança, boas práticas, programas de integridade, que nada mais é do que controle. Boas práticas, governança, compliance e como está no edital, accountability,
são mecanismos de controle da administração. Então, quando se estuda o direito administrativo atualmente, 3 ideias norteiam o direito administrativo moderno: o controle da administração, a consensualidade e a participação. Então você vai parar e estudar essas 3 ideias no direito administrativo: participação, consensualidade e controle. E o controle aqui não é aquele controle que a gente estuda desde o século XVIII, na verdade, XIX. Controle administrativo, controle judicial, controle legislativo da administração. Não é isso, não. Isso é importante? É super. Porque isso aí é freios e contrapesos. O judiciário controla a administração, a própria administração se autocontrola e o legislativo controla a administração. Importantíssimo. São sistemas de controle clássicos da administração pública. Só que o mundo mudou, o Brasil mudou e a administração mudou. E com essas mudanças muda também os mecanismos de controle. E aí você conecta a segunda examinadora com o primeiro. Por quê? Compliance, accountability, governança, integridade são mecanismos de controle. Só que são mecanismos modernos de controle. Então, muito importante aí para vocês, no estudo de vocês, é essa direção de consensualidade, participação e controle que permeia o direito administrativo moderno e está nesse edital. Lembre-se que nós temos só 15 horas para tratar dos principais pontos do edital. Então são 15 horas onde eu paro para falar para vocês aquilo que é mais relevante sobre o tema, ou seja, pontos que não podem deixar de ser ditos dentro de 15 horas. Por isso que você vai tirar um tempo fora esse curso e vai estudar participação, consensualidade e controle. Porque essas 3 ideias dão a substância do seu edital, perpassando por todos os pontos ali estabelecidos. Na tela. Programa de Direito Administrativo. Aqui eu vou mostrar para vocês o programa que o edital contempla de Direito Administrativo. Comigo. Eu vou apresentar para vocês o que é o edital, porque é a partir dele que nós vamos nortear nossos pontos. É a partir dele que nós vamos definir a nossa direção de trabalho aqui. Então, precisa apresentar o edital. Para deixar claro que não vamos ver tudo, óbvio, são 15 horas, e vamos abordar os principais pontos. Meus amigos, que é suficiente? Estude a legislação especial, o grupo 4, que é o grupo 1. Pelo menos as questões de administrativo não guardam muita surpresa. Uma coisa para vocês, que fica entre a gente. Não é bom falar, não. Esse edital é o mesmo de concursos anteriores. O mesmo. O mesmo. Professor, mas não tem problema. Tem, meus amigos. Tem problema sim. Porque muita coisa mudou no direito administrativo. Mas eu conto isso para vocês daqui a pouco. Na tela. Programa de Direito Administrativo. 1. O direito administrativo, suas fontes. 2. A administração pública. 3. O direito fundamental à boa administração, governança pública, planejamento administrativo e accountability. Olha o controle aqui. Supremacia do interesse público de direitos fundamentais, privatização, descentralização e publicização na prestação de serviços públicos, administração indireta, marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, o EMIROSC, agentes públicos, princípios da administração pública e princípios do direito administrativo, poderes e deveres da administração, atos administrativos e atividade administrativa, processo administrativo e procedimento administrativo, contratos administrativos, licitação, parceria público-privada, direito regulatório, e no direito regulatório eles tratam de concessão e permissão de serviço público, intervenção no domínio econômico e social,
restrições do Estado sobre a propriedade privada, os bens públicos, controle da administração pública e luta contra as imunidades do poder, tipo de controle, controles preventivos, LINDB, improbidade administrativa, corrupção, atos lesivos à administração pública, responsabilização individual e coletiva, tratados internacionais de combate à corrupção, responsabilidade administrativa por infrações, responsabilidade civil do Estado, prescrição e decadência, direito administrativo ordenador, direito administrativo sancionador, direito administrativo constitucional, consensualidade e concertação interorgânica, Lei 14.129, Governo Digital, e Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados. Comigo. Esse é o edital. Enorme, né? Enorme. Claro, né? Não dá para você virar promotor de justiça sem saber tudo de direito administrativo. Até tudo que você não vai usar. Mas para o concurso você tem que saber. Esse é o edital. Isso nós vamos trabalhar. E preciso dizer para vocês que eu não vou tratar do edital na sequência por ele apresentada. Eu não vou começar lá, 1, 2, 3, não vou fazer isso. Porque é igual no colégio. Você começa a estudar história lá pro vestibular, lá pro Enem. Nem sei se você fez vestibular, eu fiz. E aí você começa pelo 1, crise do feudalismo. Poxa, eu não quero estudar a crise do feudalismo. Eu quero estudar a Revolução Inglesa. Se eu começo pela crise do feudalismo, chego no meio do ano, ao final do ano, eu ainda não estudei a matéria que eu preciso. Então a gente sabe, eu sei. A gente não quer estudar na sequência, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. É relevante? É. É importante? É. É ótimo? É. Mas não num curso de 15 horas para o concurso que acontece daqui poucas semanas. Outubro. Então, como nós não temos tempo e como não é um curso regular, eu não vou seguir a regularidade do edital. Eu vou tirar os pontos que eu considero mais importantes e que vocês têm mais ansiedade para estudar, e depois vou passando para as outras questões, né? Para não começar a matéria com administração pública, conceitos. Para não começar com poder de polícia. Não que não seja importante, não que não caia. Mas eu sei que você prefere partir para o combate naquilo que é mais difícil. Então, só para você entender que as aulas não serão dadas na sequência do edital. As aulas serão dadas a partir de temas que eu, ao meu critério, por oportunidade e conveniência, entendo que é melhor ser tratado prioritariamente. Ok? Na tela. E vou começar por licitações, que é o ponto 14. Comigo, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês e vamos deixar isso entre nós. Ok? Vou falar com vocês e deixe isso entre nós. Não falei isso no Instagram, não falei isso em público. Fiquei quietinho. E sugiro que você fique. Porque o edital pode ser retificado. Estão lembrados que eu disse que esse edital é o mesmo de vários concursos anteriores? Então vamos olhar o ponto 14, que trata de licitações. Veja como o edital exige a cobrança do assunto. Na tela. Ponto 14. Licitação, serviços públicos, obra pública, regime diferenciado de contratação. Lei 14.133, Lei 8.987, Lei 10.520, Decreto Federal 7892/2013, Lei 14.167/2002, Lei 13.994, Lei Estadual 13.209. Comigo. Olha a quantidade de leis que
compõem o ponto licitação. Vamos começar. Primeiro, não existe mais RDC. Não existe mais regime diferenciado de contratação. Não existe mais. Não existe mais o pregão da Lei 10.520. O decreto que está no edital é um decreto que era importantíssimo e que super caía no concurso. Tanto caía que estava expressamente no edital. Era o decreto que disciplinava o registro de preços. Na tela. O Decreto Federal 7892 de 2013, ele disciplinava o SRP, Sistema de Registro de Preços. Comigo. Super cai em concurso. Super importante. Tanto era que o edital fazia questão de indicá-lo expressamente. Porque bastava falar licitações. Se falasse licitações, o sistema de registro de preço estaria lá dentro. Mas o edital não fazia isso. Falava licitações e tratava ali, ó, SRP separado, estude o decreto. E caía. Beleza. Só que em 2021, nós tivemos a nova lei de licitações. A Lei 14.133. E no dia 30 de dezembro de 2023, a 8.666, a velha lei de licitações, a 10.520, a Lei Geral do Pregão, e a Lei 12.462 de 2011, RDC, foram revogadas para sempre. Foram revogadas para sempre. Porque a Lei 14.133, a nova lei de licitações, unificou a 8.666, a 10.520, o RDC, mais a jurisprudência, mais a doutrina, mais o TCU, juntou tudo e fez uma nova lei. A Lei 14.133. Ok? E ao fazer a nova lei, a União ainda previu na nova lei que o Sistema de Registro de Preços, SRP, seria agora um procedimento auxiliar da licitação, cujo procedimento seria definido por decreto regulamentar. E a União fez, em 2023, o decreto regulamentar do registro de preços, que, na tela, revogou o decreto sobre o assunto. Então esse decreto não cai, porque ele está revogado. O RDC não cai, porque foi revogado. A Lei 10.520 não cai, porque foi revogada. A Lei Estadual 14.100, até esqueci dela aqui, trata do pregão no nível estadual, também está revogado. E a Lei 13.209, que trata de aquisição de bens no âmbito do Estado, também está revogada. Professor, e a Lei 13.994, que é a lei do CAFIMP? Comigo. Essa lei não está revogada. Coincidentemente, eu dei um curso no Ministério Público, na Procuradoria de Justiça, essa semana passada, sobre a lei do CAFIMP. E a lei do CAFIMP, ela define, entre outras coisas, o procedimento administrativo punitivo, que no Ministério Público chama de PARF, que é procedimento administrativo punitivo de fornecedor, porque eles chamam o contratado de fornecedor. Embora fornecedor é um contratado, que o Estado pode contratar para fornecer, para servir ou para construir. Os contratos da lei de licitações é obra, serviço e compra. Compra é igual a fornecimento. Então, embora o procedimento administrativo seja para punir o contratado, para executar obra, serviço ou compra, a resolução do Ministério Público sobre o assunto chama ele de fornecedor.
Então, no âmbito do Ministério Público, na tela, eu nem aplico a lei do CAFIMP. Eu aplico a resolução do MP número 2 de 23. Comigo. Porque a lei do CAFIMP, ela está completamente incompatível com a nova lei de licitações. Porque o CAFIMP é o cadastro para registrar os contratados punidos pela administração estadual. Então a administração abre procedimento, porque não cumpriu o contrato, pune o contratado e inscreve no CAFIMP, no cadastro daqueles que foram contratados ou licitaram com a administração e foram punidos por descumprimento da lei ou contrato. E lá nesse decreto, lá nessa lei, e até tem um decreto que disciplina, é que nós temos o procedimento administrativo punitivo do contratado, que eles chamam de fornecedor. Ou seja, na tela, peraí. Isso aqui você também pode apagar. Então, embora o edital fale tudo isso, o que você tem que saber para o seu concurso no tema licitações? Nova lei de licitações. Comigo. Tudo isso termina em uma lei. Professor, por que a gente tem que ficar caladinho? Porque a banca pode retificar o edital. Mas e aí? E aí que pode incluir o registro de preço. Porque embora o decreto anterior tenha sido revogado, o que está aqui tem um novo. Tem um novo. Ah, então quer dizer que eu não preciso da registro de preço? Precisa. Porque a lei de licitações, 1433, trata de registro de preço. Mas o que você tem que saber sobre registro de preço é o que está na lei de licitações e não no decreto. E deveria estar? Deveria, porque é importante. Mas não está. Então, de tudo que está aqui, você pode respirar e falar: o ponto licitações se restringe à nova lei. Ponto final. Eles não viram isso porque eles pegaram o edital passado e, ó, republicaram. Por isso. Mas não é a gente que vai contar. Não é isso? Professor, peraí. Volta aí na tela. Mas aí eu tenho uma outra lei. Lei 8987. Meus amigos, comigo. Tem mesmo. A 8987 é a Lei de Serviços Públicos. Na tela. Olha como o edital trata. Ponto 16. Direito regulatório, regime jurídico das concessões e permissões de serviços públicos. Que lei trata do regime de concessões e permissões de serviço público? Lei 8987 de 95. Essa lei. Então, no ponto 14, o edital fala licitação, serviço público, obra pública, RDC, lei federal 1473, nova lei de licitações, lei 8987. Só que a lei 8987, ela cuida do ponto 16, regime jurídico das concessões e permissões. Comigo. Ok? Isso já resolve um bom caminho do seu estudo. Você pode sentar e estar tranquilo. O ponto 14, licitações, eu não tenho que saber esse monte de lei, não. Revogadas. Ok? E a outra lei que ele se refere, ele cobrou no ponto 16, sobre o título de direito regulatório. Ok? Muito, muito importante, mas ficamos quietinhos. Porque para mudar o edital e colocar lá
sistema de registro de preços e o decreto não custa. Fora que ver esse monte de lei, né, meus amigos? Assusta. Até eu assustei. Olhei, baixei o edital, publicou o edital, olhei no celular, você corre o olho, licitações, e um tanto de lei, que você nem sabe qual é, porque só bateu o olho ali. Aí já cria aquela ansiedade. É verdade. Era só uma lei. Era não. É apenas uma lei. E a gente começa pela nova lei de licitações. Na tela. Vamos começar pelas licitações. Ponto 1. Vigência da lei. Comigo. Sobre a vigência da lei, algumas coisas são relevantes. Primeiro, a lei foi publicada no dia 1º de abril, dia da mentira. 1º de abril de 2021, sexta-feira, edição extra do Diário Oficial. E ela entrou em vigor na data de sua publicação. Então a nova lei de licitações entra em vigor na data em que foi publicada. Ok? Mas a lei, e aí não é vacácio legis, não. Não tem vacácio legis. Ela entrou em vigor quando foi publicada, ponto. Mas a lei fala assim, apesar de nova lei, já estar em vigor, a legislação anterior continua em vigor também. Então nós tivemos 2 regimes jurídicos de licitação concomitante. Um regime jurídico da lei anterior, que continuava em vigor, e ao mesmo tempo, um novo regime jurídico de licitações e contratações trazidos pela nova lei, a partir de 1º de abril de 23. Então nós tivemos uma dualidade de regimes jurídicos de contratações públicas, porque a lei já estava vigente desde sua publicação. Mas ela disse, ok, entra em vigor agora, mas a legislação anterior continua em vigor. Até quando? Até 30 de dezembro de 2023. Mudou no meio do caminho, mas o que me interessa é até 30 de dezembro de 23. No dia 30 de dezembro de 23, em diante, a velha lei de licitação, ou melhor, as velhas leis de licitação deixaram de existir. A tela. Artigo 193. Revogam-se em 30 de dezembro de 23 a 8666, a 10520, pregão, e a Lei 12.462, o RDC. No entanto, a nova lei, a despeito disso, entrava em vigor na data de sua publicação. Comigo. Então nós temos aí, de 1º de abril de 21 a 30 de dezembro de 23, um duplo regime jurídico no que toca às contratações públicas, coexistindo. Um novo, que perduraria, e um antigo, que duraria até 30 de dezembro de 23. Por que isso é muitíssimo relevante? Porque os contratos e as licitações realizadas nesse período que foi da publicação da lei, 1º de abril de 21, até a extinção final da legislação, 30 de dezembro de 23, nesse período de dualidades de regime jurídico, a administração podia licitar, ou com base na nova lei, ou com base na velha legislação. Era uma decisão discricionária da administração. Se ela quisesse licitar, ela podia licitar usando a nova lei, ou ela podia licitar usando a velha legislação. Velha, mas em vigor. E os contratos celebrados se submeteriam ao princípio do tempus regit actum. O contrato foi celebrado quando? Ele foi celebrado em 2022. Ok. A administração escolheu nessa licitação em 2022 qual legislação? A nova ou a velha? A velha. Consta no edital, consta no contrato. Tempus regit actum. Esse contrato
vai ser regido pela 8666 até o seu término. Ainda que ele termine em 2029. Eu posso ter um contrato celebrado em 22, que vigorou até 29, e a esse contrato eu aplico a lei de licitações, 8666. Ok? Porque aqui, nesse período de dualidade de regimes jurídicos, a regra é tempus haec actu. A licitação foi feita com base em que lei? A contratação foi feita com base em que lei? Essa lei que regerá o contrato até o seu término. A escolha é da administração. Feita a escolha, consta no contrato, consta no edital e tempus regit actum. Mesmo que esse contrato ultrapasse 30 de dezembro de 23. Viram a prova oral do MP de Santa Catarina? Todo mundo viu, saiu no Instagram, em todo lugar. A primeira questão da prova oral dela foi essa pergunta. Agora, 2024. A tela. E essa regra que eu disse para vocês está aqui, ó. O contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Aqui, ó. Tempus regit actum. Ponto 2. Aplicação. Comigo. Pessoal, importantíssimo. Nós não estamos estudando nesse ponto contrato administrativo ainda. A gente está em licitação, ponto 14 do edital de licitação. Só que eu preciso falar sobre isso, porque o ponto 2 trata. Aplicação. Essa lei se aplica a quais contratos? Pessoal, contrato administrativo é um gênero. São os acordos de vontade entre a administração e outra parte, pública ou privada, para realizar uma finalidade de interesse público, segundo o regime jurídico da direito público. Então, o contrato administrativo é o acordo de vontades que a administração pública celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a realização de um fim de interesse público, segundo o regime jurídico de direito público. Isso que é contrato administrativo. Isso quer dizer que contrato administrativo é um grande gênero que reúne os contratos regidos pelo direito público, que reúne os contratos regidos pelo direito administrativo. É contrato? É regido pelo direito administrativo? É contrato administrativo. Por que isso é importante? Porque no universo, no gênero dos contratos administrativos, nós temos os contratos de obra, os contratos de serviços, os contratos de compra ou fornecimento, mesma coisa. Eu tenho os contratos de concessão de serviço público. Eu tenho os contratos de concessão de serviço público precedido da execução de obra pública. Eu tenho o contrato de permissão de serviço público. Eu tenho o contrato de parceria público-privada na modalidade patrocinada. Eu tenho contrato de parceria público-privada na modalidade administrativa. Eu tenho contratos de gestão da lei de OS 9634. Não, 9634 de 98. Nós temos contrato de desempenho do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. Nós temos os contratos de programa do artigo 241 da Constituição, disciplinados pela Lei 11.107. Então nós temos muitos contratos administrativos. Por que são contratos regidos pelo direito público? Por que eu preciso dizer isso para vocês? Porque no universo dos contratos administrativos, apenas alguns são disciplinados pela lei de licitações. A lei 14.133, ela não cuida de todos os contratos administrativos. Ela cuida dos contratos de obra, cuida quer dizer disciplina. Define regras. A nova lei de licitações 14.133 cuida dos contratos de obras, serviços e compras. Ponto. Ponto.
Acabou. São esses os contratos que a lei disciplina. São esses os contratos que a lei cuida. Obras, serviços e compras. Por quê? Porque concessão de serviço público, concessão de obra pública e permissão de serviço público é lei 8987. PPP é lei 11.079. Contrato de programa e contrato de consórcio, lei 11.107 e por aí vai. Quando falamos dos contratos administrativos da nova lei de licitações, quando falamos dos contratos administrativos de obras da lei 14.133, nós nos limitamos a obras, serviços e compras. Ok? São esses os contratos disciplinados pela nova lei. Os outros contratos administrativos são disciplinados por outras leis administrativas, não por essa. Ok? Ok. Mas a nova lei de licitações vai falar o seguinte, mas tem contratos que não são contratos administrativos precisamente de obra, serviço e compra, que é o contrato que a gente disciplina, mas nós vamos aplicar essa lei a eles. A lei não cuida de outro contrato a não ser obra, serviço e compra. Não. Mas ela diz, apesar de eu não cuidar de certos contratos, apesar de nova lei, não trazer a disciplina jurídica daqueles contratos, que eles têm lei específica, nós vamos aplicar a nova lei de licitações a eles. Ok? Então, a compreensão que eu preciso é, contrato administrativo é gênero, tem várias espécies, disciplinados por diferentes leis. A 14.133 disciplina 3, obra, serviço e compra. Ponto. Mas apesar de disciplinar 3, obra, serviço e compra, ele se aplica a outros contratos, que não são disciplinados por essa lei, mas se sujeitam a essa lei. Na tela. Artigo 2º. Esta lei se aplica à alienação e concessão de direito real de uso. Olha que importante. Esse é um contrato que cai no MP a vida inteira. Contrato de concessão de direito real de uso. Disciplinado pelo decreto Lei 267 de 71. Comigo. Que inclusive tem finalidades urbanísticas. Estão lembrados? A concessão de direito real de uso é um contrato disciplinado por esse decreto. Mas a lei de licitação diz, aplica-se àquele contrato a lei de licitações. As alienações é a mesma coisa. Professor, o que é alienar? É transferir a propriedade a terceiros. A propriedade é pública e eu, poder público, vou transferir a propriedade que é minha para terceiros. Eu vou alienar. Só que as alienações, elas são, em grande medida, disciplinadas pelo Código Civil. Venda, doação, permuta, dação em pagamento. Quem cuida disso é o Código Civil. O que a nova lei de licitações está dizendo é, ok, a esses contratos cujo conteúdo é predominantemente de direito privado, aplica-se a lei de licitações. O contrato de direito privado é venda, mas a venda tem que sujeitar às regras que estão aqui. O contrato é doação, o conteúdo é de direito privado, mas tem que sujeitar às regras que estão aqui. Ok? Na tela. Compra, inclusive a compra por encomenda. Locação, olha que importante. Vem comigo. Mesmo raciocínio. Ao contrato de locação, aplicam-se as leis de locação. Ok. Só que apesar de aplicar o conteúdo da lei de locação, vai aplicar essa lei às locações quando a administração fizer a locação. Mas essa lei, 14.133, disciplina contrato de locação? Não.
Essa lei aqui não cuida de contrato de locação. Porque o contrato de locação é disciplinado pela lei de locação. Mas eu vou aplicar essa lei quando o locador for o poder público, por exemplo. Na tela. E a lei continua. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Aqui você coloca um asterisco comigo. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Isso eu vou antecipar. Porque isso aqui a gente fala em bens. Nós sabemos que a permissão de uso de bem sempre foi conceituada como ato unilateral, discricionário, precário, oneroso ou gratuito, pelo qual o poder público consente ao particular o direito de usar o bem no seu interesse, mas também no interesse público. Exemplo, o restaurante no zoológico. Estão lembrados? A permissão de uso sempre foi conceituada nesses termos. Ato unilateral. Só depende da administração. Sendo a permissão ato unilateral, ela não exigiria licitação, porque a administração não licita para declarar sua vontade. A administração não licita para praticar ato administrativo. Então a permissão sempre foi conceituada como ato unilateral. Discricionário, precário. A precariedade da permissão significava que a administração, dando a permissão, poderia revogá-la sem direito à indenização. A precariedade consistia na possibilidade de revogação unilateral da permissão sem ter que indenizar o permissionário, cujo direito consistia em usar o bem. Estão lembrados? Então, eu tinha um ato unilateral e eu tinha um ato precário, a permissão de uso. A concessão de uso, não. A concessão de uso sempre foi contrato administrativo. Sendo contrato administrativo, precisava ser formalizada através de licitação, que eu tinha que licitar, que era contrato, e não era precária, porque a eventual extinção unilateral do contrato ensejaria reparação, ensejaria indenização. E é o que separava a permissão de uso da concessão de uso era a natureza contratual da concessão de uso, porque ao ser contratual não era precária e tinha que licitar, que era contrato. Enquanto a permissão de uso era marcada pela unilateralidade, portanto, sem licitação e revogação unilateral. Ok? Vem a nova lei e diz, aplica-se esta lei às concessões de uso e às permissões de uso. Então, o que a nova lei de licitações fez? Deu a permissão de uso, natureza contratual. Deu a permissão de uso, natureza contratual. Porque se não fosse contratual, por que ela se sujeitaria à lei de licitações, que trata de contratos? A nova lei retirou da permissão de uso a unilateralidade. Por quê? Porque aplica-se esta lei aos contratos. Então agora ela tem que ser contrato. E retirou dela a precariedade, porque nenhum contrato pode ser revogado ou rescindido unilateralmente sem reparação adequada. Ok? Ia falar no ponto de bens, mas já falei aqui. Lá eu só relembro. Na tela. Esta lei se aplica à prestação de serviços, inclusive serviços técnicos, profissionais e especializados. Comigo. Gente, serviço não é serviço público. Serviço é uma coisa, serviço público é outra coisa. E esta lei não se aplica aos contratos de serviços públicos. Ela se aplica aos contratos de serviços, que são aqueles contratos em que a administração contrata alguém para esse alguém oferecer uma utilidade para a própria administração, que pagará o contratado. Então se aplica aos serviços, ou seja, quando a administração é usuária, inclusive um serviço técnico profissional de natureza intelectual. Na tela. Essa lei se aplica a obras e serviços de arquitetura e engenharia e se aplica aos contratos de tecnologia de informação e comunicação. Professor, sabe por quê? Porque isso aqui, ó, é serviço.
Isso aqui é serviço. Assim como isso aqui é serviço. E a lei trata de obras, serviços e compras. Sejam serviços de mão de obra, sejam serviços técnicos profissionais especializados, sejam serviços de tecnologia, construção de serviço. Trata de obras e trata de compras, inclusive por encomenda. A nova lei trata de obras, serviços e compras. Ponto. Se aplica às alienações e às concessões de direito de uso. Se aplica às locações. Ok? Se aplica a concessão de uso, a permissão de uso, se aplica. Mas não disciplina, não. Aquela disciplina obra, serviço e compra. Professor, mas já estudei, inclusive foi seu aluno. Eu estudei o contrato de eficiência. O contrato de eficiência é um contrato que pode ser de obra, serviço ou compra. Ele continua sendo um contrato de obra, serviço ou compra. Ser de eficiência é a forma de execução do serviço. Disciplinado por essa lei. Na tela. 2 pontos importantíssimos aqui. 3, na verdade. Venham comigo. Meus amigos, primeira OBS. Porque o ponto 2 é a aplicação. Essa lei se aplica àqueles contratos. Ponto. Já definimos. Agora, você tem que anotar uma OBS. E a primeira OBS é: a nova lei de licitação não se aplica às obras, serviços e compras de empresas estatais. Uma coisa também que não está aqui, devia estar: licitação nas estatais. O edital não colocou lá licitação nas empresas estatais. Devia ter colocado. A Lei 13... Perdão. A Lei 13.303 de 2016 é a lei das estatais. E a lei das estatais define o regime jurídico das empresas estatais, inclusive o regime de compras, inclusive o regime de contratação. Então, estatal tem regra própria de licitação e contratação. E eu não aplico a nova lei de licitações às contratações de empresas estatais. Não aplico. Professor, nem subsidiariamente, meus amigos. Nem subsidiariamente. Ok? Eu não aplico a nova lei de licitações às contratações realizadas pelas estatais, porque elas possuem lei própria, regra própria. E não há aplicação sequer subsidiária nas contratações. Ok? É a primeira OBS. A segunda OBS são os convênios. São os convênios. Na tela. E você pode marcar um X aí no artigo 184. Vem comigo. Pessoal, o que acontece? Eu vou abrir um parêntese. Eu estou numa OBS, mas para chegar na OBS, eu tenho que abrir um parêntese antes. Vamos lá. Convênio. Professor, o que é convênio? Convênio é um acordo de vontades, cujos interesses são justapostos. As partes que ajustam a vontade querem o mesmo propósito. Isso é um convênio. O convênio é uma cooperação, porque as partes envolvidas desejam o mesmo fim e assumem obrigações recíprocas para alcançar aquele fim. Isso é um convênio. Diferente do contrato. Porque no contrato eu tenho um acordo de vontades de interesses contrapostos. Olha que importante. As partes assumem obrigações e direitos, mas os interesses são contrapostos. Eu quero uma coisa, você quer outra.
Por isso, sempre se entendeu que os convênios não têm natureza contratual. Por que os convênios não possuem natureza contratual? Porque nos convênios há o movimento do braço. Os interesses são justapostos. As partes querem objetivos comuns e assumem direitos e obrigações para a consecução desse objetivo comum. Convênio. Contrato. As partes assumem direitos e obrigações, mas interesses contrapostos. Eu quero a obra, você quer o dinheiro. Eu quero o serviço, você quer o dinheiro. Eu quero a compra, você quer o dinheiro. Então, os convênios não tinham natureza contratual, porque consistem em acordos de vontade com interesses comuns. Maravilha. E a administração pública celebrava convênio o tempo todo. O convênio sempre foi, por décadas, o principal instrumento de fomento utilizado pelo poder público. Professor, o que é fomento? Fomento é a atividade administrativa, ao lado do serviço público, ao lado do poder de polícia. Fomento é a atividade administrativa que consiste em estimular a atividade privada de interesse público. Fomento é uma atividade pública. Fomento é uma atividade administrativa que consiste em estimular a atividade privada, incentivar a atividade privada, porém de interesse público. Isso é o fomento. E cuidado, porque essa atividade privada de interesse público que o Estado estimula, fomenta, impulsiona, pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Porque na nossa cabeça, a atividade privada de interesse público é só o que não envolve lucro. Não, meus amigos. A atividade privada que envolve lucro também é de interesse público. Porque é essa atividade que gera emprego, essa atividade gera renda, essa atividade gera impostos, essa atividade gera desenvolvimento. O Estado tem que estimular. Então eu não quero saber se a atividade privada tem fins lucrativos ou se a atividade privada não tem fins lucrativos. O que interessa para o Estado para decidir sobre o fomento é se há interesse público naquela atividade. Tanto é assim que o Estado fomenta atividades privadas de interesse público com fins lucrativos e econômicos, através de incentivos fiscais, incentivos creditícios, subvenções do orçamento. Barney vai ao Banco do Brasil comprar um carro novo. O banco me empresta? Se eu tiver crédito, o banco me empresta. Taxa de juros, 3% ao mês. O senhor não quer andar de carro importado? Quer ser chique? Não tem como pagar? Eu financio. Mas 3% ao mês de juros. Outra coisa é o Barney chegar no Banco do Brasil e falar assim, eu quero um empréstimo para financiar a lavoura de soja 2024. Você me empresta? Empresto. A juros? A juros. Quanto? 3% ao ano. Estou inventando na minha cabeça, viu, meus amigos? Não sei se a taxa de juros é essa, não. Nem no exemplo, nem no outro. Só que a taxa de empréstimo do banco para o produtor rural é diferente da taxa de juros do consumidor de veículos. Por isso você vai no banco e pega empréstimo, aí tem uns juros para casa, tem uns juros para o carro, tem uns juros no consignado, tem juros diferentes. Porque a taxa de juros de 3% ao ano para o produtor rural é fomento. Ele vai produzir a soja, vai exportar e por aí vai. Incentivos creditícios. Fomento. Para produtores, grandes produtores rurais. Porque é de interesse público. Porque desenvolve a economia e o crescimento do país. Incentivos fiscais. A União diz, eu vou isentar do pagamento aquela empresa. Incentivos fiscais e creditícios são formas de fomento a atividades privadas com fins lucrativos. Mas, e aí a gente estuda essa parte,
o Estado pode fomentar atividade privada de interesse público sem fins lucrativos, que nós chamamos de terceiro setor. Professor, mas por que você está falando isso? Porque o principal instrumento de fomento do Estado em relação ao terceiro setor, entidades privadas sem fins lucrativos que exercem atividade privada de interesse público, era o convênio. Então, como que eu, Estado, fomentava o terceiro setor? Através de convênios, acordos de vontade, de interesses justapostos. Eu, Estado, tinha o interesse em fomentar e aquela entidade sem fins lucrativos tinha interesse em realizar aquela atividade. Então nós tínhamos interesses comuns. Especialmente porque elas não tinham interesse público, interesse econômico, fins lucrativos. Então o principal meio de fomento que o Estado utilizava para estimular as entidades do terceiro setor, aquelas privadas sem fins lucrativos, era o convênio. Então, a União fazia um convênio com a ONG, transferia dinheiro para a ONG prestava contas, realizava o objeto dela. Beleza. Só que aí vem, em 2014, a lei do MROSC, que eu li lá na apresentação do edital. A lei do MROSC, Lei 13.019 de 2014, é o marco regulador das organizações sociais, também chamada de marco regulatório do terceiro setor. O artigo 84 da Lei do MROSC, 13.019, falou assim, a partir da vigência desta lei, só existe convênio em duas hipóteses. Só. Existe convênio no âmbito do SUS e existe convênio entre órgãos e entidades da administração. Ou o convênio é entre o SUS e hospitais sem fins lucrativos, ou o convênio é entre órgãos e entidades da administração. Fora isso, não existe mais convênio. Entenderam? É isso que eu preciso que você entenda no meu parêntese. E o que eu explico agora, a gente não explica lá na frente, né? Eu pontuo, mas digo, está explicado. Isso cai demais. Por que isso? Porque você tem que ter muito claro que aquele principal instrumento de fomento, convênio, foi restrito após 2014, com a lei do MROSC, a dois casos. Entre órgãos e entidades da administração e no âmbito do SUS. Por quê, professor? Porque a lei do MROSC criou outros instrumentos de fomento. A lei do MROSC criou outros instrumentos de fomento para o Estado se valer para estimular o terceiro setor. Então a lei falou assim, poder público, União, Estado, Município, DF, agora quer fomentar terceiro setor? Pode fomentar, mas aí você usa outros instrumentos, os instrumentos do MROSC. Termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação. Você não vai usar mais convênio para estimular o terceiro setor, não. Você vai usar isso aqui, termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. Porque convênio agora, você vai só usar nesses dois casos. SUS e entre órgãos e entidades de administração. Ok? Isso após a lei do MROSC. Fecho meu parênteses. Ok? Por que eu vou fechar meu parêntese? Porque agora você já sabe o que é um convênio. Agora você já sabe que o convênio foi restrito a dois casos. E agora eu posso mostrar isso aqui na tela. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber, na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres, celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Comigo. Ok? Vê a nova lei de licitações e falou assim, ó, essa lei aqui não cuida de convênios. Mas se não tiver uma norma específica de convênio, e se for cabível ao convênio, aplica-se as normas dessa lei. Deixando claro que apenas aos convênios entre órgãos e entidades da administração. Ok? Vamos para o intervalo, voltamos aqui um segundo.